E passa a palavra para o nosso bispo, Antônio Chaves. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu nunca pensei que ia aparecer uma foto minha em algum lugar, agora aparece. Louvado seja Deus. Amém, igreja? A gente nunca fez congresso, a gente fazia muita campanha, uma semana de campanha, e também de seminário. Quantos seminários nós fizemos aqui ao longo desses 26 anos? Quantos seminários nós fizemos? Mas estamos agora fazendo congressos. É uma nova maneira de ver, é uma nova visão, e eu tenho a certeza que vai ser muita bênção para a gente, amém? Esse é o último domingo do mês, do mês não, é do mês e do ano, e a gente precisa entender algumas coisas, e nós vamos tentar passar hoje. A palavra profética de dezembro, agora do ano 2026, tem tudo a ver com o congresso. É vivendo uma nova vida com Cristo. 2026, a gente precisa viver uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos profetizar. Senhor, eu quero viver uma nova vida. Os dias estão se abreviando, parece não. Tem muita gente aqui que tem lados políticos, cada um faz o que quer, não vou nem mexer nessa área. Mas eu quero dizer para vocês que quem está em Cristo, o seu governo é Cristo. Não podemos mais nos preocupar. A gente precisa acreditar nisto, que o mundo é um governo e Cristo é outro governo. Ele é o nosso rei, e no governo de Cristo é a monarquia, é um rei, e ele é o nosso rei. Ele é o nosso governante. Ou a gente vive de uma vez por toda isso, ou a gente vai sofrer cada dia mais o que tem acontecido. Os crentes virando políticos, brigando com famílias, brigando com vizinhos, brigando com parentes, e Deus não quer isso de nós. Eu quero dizer para vocês que no tempo que eu não me metia em política, a minha vida em todas as áreas era melhor. Era bem melhor. Então, em 2026, a gente tem que entender que a gente precisa orar. Orar pelos governantes, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário. Nós que somos esses representantes de Cristo, e temos perdido o foco. Vocês podem ver homens de Deus que deixaram de pregar o evangelho para ficar falando de outras coisas, e não fomos chamados para isso. Eu tive que aprender este ano a duras penas. Eu tenho um lado, eu gosto de um lado, mas esse lado também não é perfeito, tem muito erro. Eu estou dizendo isso que mesmo assim vocês veem que a gente não prega nada sobre política, porque aqui é só Cristo, e ano que vem vai ser muito mais. E se você entender que a sua vida está pautada no reino de Cristo, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Diga assim, não vai faltar nada. Fala para o seu irmão. Porque todo mundo está debaixo da ordenança de Deus. Cristo é o Senhor daqueles que querem e daqueles que não querem.
Ele é poderoso, Deus é poderoso ele tem poder para todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós temos que entender que isso tem tirado o nosso foco, tem deixado a gente doente, a gente tem arrumado inimigos da nossa própria casa por causa dessas coisas, que não tem nada a ver, e as coisas não mudam. Porque há um sistema, e esse sistema, quem reina é Satanás. O mundo jaz do maligno, quem reina é ele, irmão. Mas agora quem está em Cristo, quem reina é ele. Nós estamos em um governo onde Cristo é o Senhor. Que você guarde isso na sua vida. E eu não tenho lido, eu já li muitos livros, muitas cartas, mas eu tenho esmiuçado a carta de Paulo aos Romanos, tentado discernir algumas coisas, tentado discernir o que Deus quer falar e que falou através de Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. E essa palavra profética do ano 2026 é Romanos 6, versículo 4. Só que nós vamos ler hoje, se puder ficar de pé, vamos ler um versículo, depois você se assenta e vamos ler o restante. Hoje nós vamos ler Romanos 6 todo, e aqui tem um estudo esboçado. Vamos dar esse estudo, passar esse estudo no horário certo. Romanos capítulo 6, versículo 1. É muito forte essa carta de Paulo aos Romanos. Ela é muito espiritual. Vamos lá. Capítulo 6. Assim diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em o nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta palavra venha alcançar os nossos corações nesta noite, porque precisamos entrar em 2026, este é o último culto de domingo, porque dia 31, Senhor, quarta-feira, será um culto festivo, não teremos muito tempo para pregar a palavra, e esta palavra tem tudo a ver com o dia 31 e tudo a ver com o dia 1º, onde nós vamos entrar no dia 31 para o dia 1º de 2026, com um novo intuito, uma nova intenção, um novo desejo, de viver uma nova vida em Cristo. Viver em Cristo, viver em novidade de vida. Porque a sua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para os nossos caminhos, que diminuamos para que coisas grandes aconteçam em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus, e que todos digam, se assente, se acomode, por favor, no nome do Senhor Jesus. Eu quero só me situar aqui. Vamos dar continuidade na leitura, depois a gente vai esmiuçar. O versículo 2 é assim, vamos ler o 1 primeiro de novo. Que diremos então, ou que diremos pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que
o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortais de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, versículo 15, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, deixa eu ler de novo, desculpa, versículo 19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os seus membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereça-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode dar um amém aí? Glória a Deus. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, tem tudo a ver, é uma continuidade do capítulo 5. Quando Paulo fala, ele faz a comparação do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Jesus. O primeiro homem, Adão quer dizer homem. Primeiro homem, Adão, depois, segundo homem, foi Jesus. Por Adão, toda a humanidade pecou.
está condenada. Mas, pelo segundo Adão, todos nós temos a oportunidade de vivermos com Cristo, se recebermos com Ele. Então ele estava falando que por um pecado todos pecaram, por um homem todos pecaram, né, já estão condenados, e por outro homem todos têm o direito à salvação, à vida eterna. Todos aqueles que ouvirem, receberem e aceitarem a fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo ele vai falando no capítulo 5, quando chega no final do capítulo 5, dá a entender, se você ler, os últimos versículos do capítulo 5, versículo 18 do capítulo 5 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na injustiça que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem leu esse final dele, fala assim: então eu vou viver o quê? Pecando, que aí a graça vai aumentar na minha vida. Tem muitos que levam ao pé da letra essa passagem, e acha que estando na graça, pode pecar à vontade, que não tem problema. Mas aí vem o capítulo 6, lembrando, mas aí, só para que a graça aumente, eu vou pecar? Aí ele fala assim: de maneira nenhuma, de modo algum, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Isso é muito forte. Fala, irmão, isso é muito forte. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão. Então vamos lá. Vamos aqui numa introdução. Romanos 6 responde a uma das perguntas mais perigosas da fé cristã. Se somos salvos pela graça, então podemos continuar pecando? Paulo reage com força, como pai espiritual zeloso. Ele diz: de modo nenhum. Diga assim, irmão, de modo nenhum. Fala para o seu irmão. Então aqui aprendemos que graça não é licença para o pecado. Salvação não é apenas perdão, é transformação. Quando há salvação, quando você recebe Cristo como Senhor da sua vida, e você toma a posição de se batizar, você vai morrer. Para quem? Para os seus desejos, para a sua carnalidade. Você vai nascer uma nova criatura. Então Paulo fala, no batismo, Jesus, o batismo dele foi o sangue, e o nosso simbolismo é quando nos arrependemos, primeiramente, dentro de nós, da nossa alma. O primeiro batismo é o arrependimento da alma, quando você mergulha a sua alma no sangue de Cristo, e aí confirmado no batismo das águas. Ali, aquelas águas batismais, você entra pela fé, morre o velho homem, né, pastor Renan? E nasce uma nova criatura para viver em novidade de vida. Fala assim, novidade de vida. Fala para o seu irmão. Nós precisamos viver em novidade de vida. A salvação, o cristão não vive mais para o pecado, mas para Deus. Paulo nos ensina que éramos o que aconteceu na cruz e como devemos viver agora. Nós éramos uma coisa antes da cruz. Depois da cruz, somos uma nova criatura. Você passou
para a cruz. Você estava na frente da cruz, agora você vai estar onde? Guardado na cruz, protegido por ela, vivendo uma novidade a cada dia. Primeiro tópico desta mensagem, foi só uma introdução. Romanos 6, 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Paulo, primeiro ponto, Paulo combate o falso evangelho da graça barata. Tem muita gente pregando esse evangelho da falsa graça barata. A graça chegou, alcançou, eu posso viver como eu quero. Você pode, mas não deve. Tudo posso, mas nem tudo devo. Segundo ponto, a graça não é um escudo para continuar na prática do pecado. Terceiro, quem entendeu a cruz não ama mais o pecado. A cruz é sacrifício, a cruz é entrega, a cruz é você não viver mais a sua vontade, é viver Cristo, é dar continuidade à vida de Cristo, é dar continuidade ao sacrifício de Cristo. Diga assim: você é Cristo agora na terra. Fala para o seu irmão. Você sendo homem ou seja sendo mulher, então você é uma crista. Cristo é da onda, Cristo é quem tem a galo. Então você é um Cristo, quer dizer, uma ungida, uma pequena, cristão significa pequeno ungido, pequeno separado, pequeno escolhido para fazer a vontade de Deus. Então, quando você começar a entender que o Senhor tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, e ali você tem a redenção do sangue que foi sacrificado na cruz, e ali você, quando entende o sacrifício da cruz, então quando você entende o que aconteceu, por que o Senhor fez isso, para quem Ele fez, foi para nós. Por quê? Para que nós tivéssemos oportunidade, porque por um Adão o pecado entrou, então ele teve que morrer, e o seu sangue nos reconciliar com o Pai. Só através do sangue haveria reconciliação, e o sangue de Cristo foi o sangue perfeito, porque todo ano, para que o pecado fosse perdoado no povo de Deus, tinha que matar, fazer sacrifício de sangue de animal, e Deus falou: acaba com esse negócio, não vai adiantar nada, tem que ser um sangue perfeito. E aí, Jesus, Ele é comparado ao Cordeiro perfeito. Não foi um sacrifício somente físico, mas um sacrifício totalmente espiritual. E essa graça nos dá força para vivermos em Cristo. E aí, quando eu me batizo nas águas, pela fé, eu recebi a palavra, eu entendi a minha importância no reino de Deus, que nele eu vou ser usado, e nele, porque você, quando está em Cristo, há uma importância na sua vida, de quê? De ser servo. Servo de Cristo, não mais para viver a sua vontade, não mais para andar segundo o curso daquilo que você quer, mas segundo o curso da vontade de Deus. A graça não é um escudo para continuar na prática do pecado. Quem entendeu a cruz não ama mais o pecado. Deus entende, depois eu peço perdão. Essa pessoa não entendeu a graça, apenas aproveita dela. E aí, segundo ponto, morrendo com Cristo, Romanos 6, de 3 a 7, segunda parte, vamos lá. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, ou uma nova vida.
uma vida nova. 5, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Dá uma glória a Deus então por isso. Fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte. O batismo significa morte, morte do pecado, do velho homem. Primeiro ponto, o batismo simboliza uma realidade espiritual. Segundo, o velho homem morreu e a velha vida ficou aonde, igreja? Na cruz. O pecado não tem mais direito legal sobre nós. Isso é profundo. Quando você toma a posição de viver pela fé em Cristo, se arrepende na alma, o primeiro batismo na alma, depois você toma a posição de se batizar, você vai ter que entender que quando você for levantado daquela água, você vai ter autoridade para dizer sim e não. Você não vai ser mais escravo do pecado, sem forças para dizer se faço ou não faço. Porque quando você é levantado, você recebe o senhorio de Cristo no mundo espiritual. Entendeu, Gláucia? A Gláucia está fazendo assim, né, Gláucia? A Gláucia, são duas Gláucias. A Gláucia é o que mesmo? Você? A Gláucia Freitas Veiga. Então, a Gláucia Veiga e os filhos. Então, a gente tem o quê? Começa a ter a força e a autoridade. Agora você não é mais escravo do pecado. Agora você escolhe. Vou ler de novo. O batismo simboliza uma realidade espiritual. O velho homem morreu. A vida velha ficou na cruz. O pecado não tem mais direito legal sobre a pessoa. O pecado, ele vai tentar. O pecado, ele vai seduzir. Mas ele não governa mais. Nós seremos tentados. Nós seremos seduzidos. Mas o príncipe do pecado, o rei do pecado, que é Satanás, ele não mais governa a sua vida. Você entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Fala assim, você agora tem um outro Senhor. Fala para o seu irmão. Agora você e eu temos outro Senhor. Não é mais o Senhor do pecado, não é mais o Senhor da justiça, é o Senhor da graça, é o Senhor da justiça. Ele vai tentar, ele vai seduzir, mas guarda isso, ele não governa mais a minha vida. O cristão não peca porque não tem escolha, mas peca quando cede, mesmo tendo poder para dizer não. É forte isso? É muito forte. Não é, Emerson? Não é, Lucélia? Né? Eu esqueci o nome da tua mãe, Emerson. Vilma, irmã Vilma, pastora Camila, pastor Hermes, irmã Marlene, pastora Silvane. E vocês estão aqui? O cristão não peca porque não tem escolha, mas peca quando cede, mesmo tendo poder para dizer não.
é momento da gente fazer uma reflexão. Jovens, anciãos, adultos, crianças. A gente precisa entender que Cristo estará sempre de braços abertos. Amém? E assim, Ele vai estar sempre de braços abertos. Fala para o seu irmão. Não se esqueça disso nunca. Senhor, pode todo mundo te condenar. O Senhor não vai condenar, porque Ele sabe que Ele é você está no processo. Diga assim, você está no processo. Fala para o seu irmão. De quê? De amadurecimento, de crescimento espiritual. Esse processo nunca vai terminar, até a vinda do Senhor. Terceiro tópico, ressuscitamos para uma nova vida. Essa vai ser a palavra profética de 2026. Versículo 4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Diga assim, irmão, o nosso desafio é viver uma vida nova. Fala para o seu irmão. Ei, levanta a tua cabeça, determina, eu a partir de hoje vou viver uma vida nova. Chega de velhas coisas, de velhas situações, de velhas atitudes, de velhos caminhos, de velhos locais. Precisamos tirar o que é velho, que não é bom. O que é coisa velha boa fica. Tirar as coisas velhas ruins, maus hábitos, lugares que não vão nos levar para a glória, lugares aonde sabemos que esses lugares não vai glorificar a Deus. Diga assim, tu sabes que Deus está falando com você. Fala para o teu irmão, pega o teu irmão, tu sabes. Romanos 6,4, assim como Cristo ressuscitou, assim andemos nós em novidade de vida, uma vida nova. Primeiro ponto, a salvação não é apenas sair do inferno. A primeira coisa que a gente faz quando está em Cristo, o inferno não é mais nosso. O Senhor nos tira do império das trevas e nos transporta para o Filho do reino do seu amor. Segundo ponto, é andar em novidade de vida. Sabe por que você e eu não aguentamos? Porque a gente vive como velha criatura. A gente não mudou nada. Digo assim, você mudou? Fala para o seu irmão. Você é mais temperante? Você testemunha Cristo em momentos de adversidade? Está difícil. Mas precisamos. Ainda mais quando você já tem um tempo de evangelho. E às vezes você se sente cansado. Não é verdade? E aí como nós conseguimos renovar nossas forças? Buscando, irmão, como o pastor Renan falou, nós temos poucos cultos, é o nosso combustível. A gente tem 2 cultos por semana, uma intercessão na quinta-feira, agora uma sexta-feira sim, outra não, tem um lá, é muito pouco, 1 horinha, 2 horinhas, e muitas vezes você não consegue ficar sentado, não consegue
a comichão vem de uma tal forma que você fica preocupado que tem que acabar o culto com isso, com aquilo. E quando você está passeando, quando está isso, aquilo, você não esquenta com tempo, não esquenta com hora. Como ver novidade em Cristo, uma nova vida, se a gente não tem paciência com as coisas de Deus? A gente fica preocupado se o pastor passa um pouco do tempo com uma pregação que tem que pregar. Caramba! Mas quando vai para uma festa, fica 5 horas, se bobear, fica 10, porque é diversão. Diversão é muito fácil. A gente tem muito pouco tempo para estar envolvido com as coisas de Deus. E a gente ainda tem coragem de dizer que demora o culto, demora, que é isso, que é aquilo. Você não entendeu o que é cristianismo? Jesus, quando ele ia pregar, não só ele, mas vocês estão lembrados quando Jesus estava pregando e virou a noite, virou os dias, né? Virou, e eles estavam cansados, com fome, e ninguém arredava pé, ninguém arredava o pé. Por que não se faz mais vigília? Porque o povo está frouxo, o povo está religioso, o povo não quer mais ter tempo com as coisas de Deus, acha que não precisa. Que reino é esse que você não vive tempo dentro dele? Como é que você vai louvar a Deus se você não consegue aprender a louvar a Deus aqui? Tu vai para uma festa, você dança. Pô, incrivelmente, muitas vezes, músicas mundanas. Você dança. Aqui na igreja é um dor de pau. Mas bicho, eu sou assim. Amém. Mas seria tão bom se você expressasse para Cristo. Eu não consigo, tudo bem, cada um com seu cada um. Eu não consigo ouvir um louvor e não expressar algo. Parece que eu vou voar. Ou eu não tenho perfeição nenhuma dentro de mim. Essa última música que nós cantamos aqui, é uma música interessante, que fala que é perfeito. Como é que é? A parte que fala que ele é a perfeição. Essa última música, vocês cantaram essa última música aqui? Hã? A última música. E aí tem um pedaço que canta, que fala que ele é tudo, uma coisa assim. É verdade. É verdade. Que não é nada que a gente queira mais do que a Ele. É verdade. É verdade. Diga para o teu irmão, meu irmão, é verdade isso. Fala para o seu irmão, é verdade isso. Eu pedi perdão, Senhor. Chorei porque pedi perdão, Senhor. Porque eu quero que seja desse jeito. Mas por causa das frustrações, das tristezas, dos nãos, e a gente ganha muito não. O nosso pai dá não para a gente. E muitas vezes a gente fica muito chateado porque ganhou não. Né, pastor Hermes? A gente queria um sim, ele disse não. E muitas vezes você e eu ficamos chateados. Só não tem coragem de dizer, né, Daniel? Não tem coragem de dizer, Senhor, eu estou chateado contigo. Né, Miguel? Mas ele sabe tudo. Ele é onisciente. Porque ele diz assim: antes que a palavra saísse da sua boca,
ele já sabia. Por alguns motivos, mas por outro, porque antes de você falar uma coisa, ele entra no teu coração primeiro. A palavra entra na tua alma, você não fosse primeiro, ela entra para falar. E ele já sabe, antes de você falar, já penetrou no seu coração. E a Bíblia diz que o Senhor sonda os corações e esquadrinha. Então, antes que você fale, só em você pensar, ele já sabe. Quando chegando no pensamento, ele já sabe. E eu estava falando, Senhor, não deixe que as minhas tristezas e as minhas frustrações deixe de eu ser um servo. Porque as tristezas e frustrações, se você bobear, te impede de você ser o que você tem que ser para Deus. E tem outros, eu sou desse, que quando eu estou abatido, quando eu estou mal, é muito difícil eu buscar a Deus como eu tenho que buscar. Eu estou nesse meio que eu preciso cada vez mais me alinhar. Por isso que nós vamos aqui, esses 4 dias, falar sobre alinhamento em Cristo. E tem outros que não podem estar com a vida boa. Se tiver com a vida boa, já era. Não consegue mais orar, não consegue mais buscar, não consegue mais ler a palavra, porque está com a vida boa. Esquece de Cristo. Mas eu não posso esquecer de Cristo quando está tudo bem. E também não posso esquecer de Cristo quando tudo vai mal. Eu sou de Cristo quando está sol. Eu sou de Cristo quando está frio. Eu sou de Cristo com esse calor intenso. Miguel, que calor está sendo fazendo agora? Começou o verão agora, Miguel. Olha que calor. Mas e me irrita. Eu estou com 60 anos, tem gente mais velha do que eu. Mas tem bem mais gente mais nova do que eu, do que mais velha aqui dentro. Para mim o calor é irritante. Eu fico muito nervoso. Eu fico muito agitado. Não só eu creio que muitos aqui ficam. Uns conseguem se controlar, outros não. Mas que não tenha nada que nós queiramos mais a Cristo. Fala assim, nada pode deixar você no chão. Fala para o seu irmão. Nada. Diga assim, o chão não é o teu lugar. Fala para o seu irmão. Se levantem. Fala assim, se levantem em nome do Senhor Jesus. A salvação não é apenas sair do inferno, é andar em novidade de vida. Escutou? Você e eu precisamos aprender a ter condições de viver o novo de Deus. Tem que ter nova mentalidade. A tua mentalidade mundana não vai dar certo. Tu precisas ter a mentalidade de Cristo, é mente de Cristo. Novos desejos. Que o Senhor tire esse desejo que você tem de beber, de fumar, de se prostituir, de adulterar, de enganar, de mentir, de roubar, de furtar.
que você tenha desejo pelo seu marido, que você tenha desejo pela sua esposa, que você tenha desejo pelas suas coisas. Que o Senhor tire os desejos de coisas ilícitas da sua vida. Mas nós temos que querer. Nova direção. Ei, eu disse esses dias sobre isso. Você precisa ter nova direção. Se você tem os velhos hábitos, velhos costumes, andar nos mesmos lugares, tu nunca vais conseguir ser de Cristo na substância e na essência. Tu vai estar sempre no chão. Ninguém é forte para o pecado ele inundou, ele abundou sobre nós. Paulo diz que por um homem, todos que nasceram depois dele, é pecador, já nasce com pecado encruado nele. Quando Adão pecou, o pecado, por causa de um pecado, todos nós pecamos. E esse pecado habita quando você nasce já maldoso, você já quer bater na cara da tua mãe, você já bateu na cara da tua mãe, se tua mãe não te deu um corretivo, tu deu, tem mãe que deixa, que bonitinho. Você pequenininho, já não gostava de emprestar os seus brinquedos, quer dizer, já era invejoso, já era egoísta, já nasce egoísta. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua infância. Você não precisa ensinar ninguém a fazer coisa errada. É só mostrar para ela. Então, porque é o pecado de Adão. Mas quando você ouve a pregação da palavra, ela adentra na sua alma, e aí nasce um novo ser. Aí você não vai estar mais preso no pecador Adão, mas no outro Adão que venceu o pecado e faz você vencer e eu vencer. Não faz sentido, igreja, dizer que nasceu de novo, mas vive como se nada tivesse mudado. Vida nova é prática diária. Ontem já passou. Você não pode ficar preso no que aconteceu ontem. Não conseguiu? Passa para trás. Passo. Vou tentar de novo. O quê? Ser de Deus. Porque você não pode deixar e nem deve o diabo vir te acusar, porque ele não é mais o seu Senhor. Ajudou? E assim, o inimigo não é mais seu Senhor. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão, por favor. O diabo não é mais o seu Senhor. Não é mais. Antes ele era, quando você achava que queria fazer a sua vontade, eu não quero saber de nada, a minha vida é minha. Tu estava enganado. Você estava muito enganado. Ninguém tinha, ou você vai ser de Deus, ou você vai ser do outro. Ninguém, eu não quero. Você tem poder para dizer que não quer? Você tem força para reinar no mundo espiritual? Tem não, irmão. Ou você é de um, ou você é de outro. Tem um ditado, em cima do muro é do outro. Você não tem livre escolha. Eu vou largar a igreja, vou ver a vida. Tu vai ser escravo do diabo. Ele vai oferecer tantas coisas para você, porque ele quer ele só quer uma coisa tua. Ele quer que a sua alma um dia sofra com ele lá no outro lugar. É só isso que ele quer. E a gente esquece disso. A gente esquece que se vê no pecado, não vamos para a glória. Porque quem pratica o pecado nunca conheceu a Deus. Nunca foi de Deus. Vou adiantar para terminarmos. Quando você tiver um patamar de não esquentar mais, a igreja não esquentar mais com a hora,
Aí eu vou terminar todos os esboços tranquilamente. A gente vai chegar a esse patamar. Está chegando esse patamar que você vai entrar na igreja não preocupado que vai sair. Que tem que sair. Porque são muito pouco tempo que a gente fica aqui dentro. Pô, e está no fresquinho, né? Não está calorzão não tem ninguém mais se abanando. Mas enquanto isso, vamos... O casal aqui, ó, o pastor Hermes e a pastora Camila. Eu admiro vocês virem. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque a gente vai lá e vê que não é tão fácil. Eu louvo a Deus. E tem gente que mora mais um pouquinho distante daqui e vem com maior alegria. Porque temos que fazer como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São os dias mais felizes da minha vida, quando são os dias que eu tenho que ir para a igreja. Pô, é só duas vezes na semana, né? Tem uns que vêm 3. Engraçado que aqueles que vêm mesmo, né? Tem uns que vêm a semana quase que inteira. Para poucos aqui, tem muito trabalho. Para muitos, tem trabalho nenhum. Para uma igreja andar, muitos têm que se entregar, sabia? Porque quando o culto começou o culto, mas tantas coisas têm que acontecer para o culto acontecer. Para o culto acontecer, muitas coisas têm que acontecer. A mídia, o louvor, os obreiros, todo mundo tem que estar atividade. Os trabalhadores, os pastores. Fácil não. Quarto, o pecado não é mais o nosso Senhor. Diga assim: o pecado não é mais seu Senhor. Fala para o seu irmão. Irmão, se você sair daqui hoje entendendo isso, 2026 vai ser maravilhoso para você. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O pecado não reina mais. Ele pode bater a porta, mas não tem a chave. O pecado pode bater a porta, mas ele não tem mais a chave. Quem manda agora é Cristo. Pedrão, quem manda agora nas nossas vidas é Cristo. Escutou, Diego? Escutou, Paloma? Qual é o nome da tua mãe? Hã? Eu não... Irmã Liane. Cristo agora reina nas nossas vidas. Samuel, eu sempre esqueço o nome dela. Laiane. Que Cristo! Gilda, é Cristo, Gilda. Valéria, é Cristo. Renata, é Cristo. Isabelle, é Cristo. É Cristo, Lúcia. É Cristo, a avó do Cristiano. Cristiano não, é do Adriano. Eu sempre digo que Paulo Adriano, Paulo Cristiano. Eu esqueci o nome da senhora mesmo. Soloni. Então, é Cristo. O diabo não tem mais a chave da sua porta. Foi tomado. Antes o pecado mandava. Agora, você escolhe a quem obedecer. A escolha é sua. Quem você quer obedecer? E todo dia nós temos que fazer essa escolha. Quem vai governar na minha vida hoje? Osiméria, essa pergunta tem que ser diária. Quem vai governar hoje a minha vida? Que
todo dia governe Cristo. Hoje eu não bebi nenhum golinho d'água, né? Deixa eu beber aqui. O pecado mandava, agora não manda mais não. Agora é você que escolhe. Não se esqueça disso. É você que escolhe de quem você é servo. Porque aquele que você obedece, esse será o seu Senhor. Romanos 6,16. Não existe neutralidade espiritual. Ou é servo do pecado, ou servo da justiça. A obediência revela quem é o seu Senhor, quem governa o seu coração. Não é o que diz com a boca, é o que vive com a vida. Agora você vai dizer quem é o seu Senhor, com a sua vida. Então que a partir de hoje você diga: o meu Senhor é Cristo. Não com a tua boca, com aquilo que você age, com aquilo que você faz, com aquilo que você pronuncia. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado paga salário. Deus dá presente. Um gera morte e o outro gera vida eterna. O pecado sempre cobra, Deus sempre oferece. O diabo cobra, o pecado cobra, mas Deus oferece vida eterna. Deus oferece coração novo. Romanos 6 nos ensina que não fomos salvos para continuar no pecado, fomos salvos para vivermos em santidade de vida. Não somos mais escravos, somos livres em Cristo. E a pergunta final é essa: você caiu? Se for sim, você vai continuar caído ou caída, ou se levantar para o arrependimento? O arrependimento sabe como é que o arrependimento ele vem na nossa vida? Não olhe mais para trás. Escutou, Felipe? Para frente. Quem anda para trás é caranguejo. E no mundo espiritual não tem caranguejos. Na igreja de Cristo tem que andar para frente. Só olhar, se caso ele pedir, para você ver aonde você caiu. O Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, e disse para aqueles que, para Ló, para sua esposa, para suas filhas: não olhem para trás. Não olhem para trás. Diga assim: não olhe para trás mais. Fala para o seu irmão. Por que ele disse para não olhar para trás? Porque atrás estavam os maus desejos deles. A mulher, como estava presa atrás, presa em Sodoma, ele olhou e virou estátua de sal. Você olhar para trás é você ficar vivendo o seu passado. E o seu passado tem que zerar. Você tem que zerar com o teu passado. Você tem que zerar com este mundo. Zere com este mundo. Zere com este mundo. E dê uma linda forte salva de palmas para o Senhor. Não olhe mais para o passado. Ah, eu posso. Tu não pode. Tu até pode, mas não deve. Esquece o mundo.
e viva Cristo. Porque Deus é Deus de oportunidade. Você pode sair do seu lugar como profeta de Deus, e falar assim: irmão, vamos viver uma vida nova. Fala para o seu irmão. Em Cristo. Podem vir as crianças, por favor, para ganharmos tempo.